Nós, jornalistas, que cobrimos há muito tempo a cena política, no meu caso pessoal, há mais de 50 anos, não se deixa impressionar facilmente. Agora, o que queria essa turba? Essa turba que depredou o Congresso, o Supremo e depois o Palácio do Planalto. O que queria, na realidade? Derrubar o governo com aquele simples ato? Ou, pura e simplesmente, se deixar levar numa catarse, numa descarga de emoções e frustrações? Mas aí é um dado importante. Todo ato político, ele envolve um objetivo, um propósito. E o propósito qual é? Era derrubar o governo. Sim, mas derrubar como? Com aquela depredação toda. Pedra sobre pedra. A partir do que não se constrói e nem se faz nada. Daí o resultado final. Aquilo que se pretendia, né, um golpe de mão, acabou se transformando num tiro contra o próprio pé, porque se desmoronou completamente todo aquele aparato, inclusive aqueles acampamentos nos quartéis militares, que acabou desmoronando em menos de 24 horas, deixando todo mundo, né, todos aqueles tipos altamente arrogantes, num mato sem cachorro. Vamos ver aqui um pouquinho de história. Aqui é o site da Câmara dos Deputados dizendo que o Parlamento brasileiro já foi fechado ou dissolvido 18 vezes, né, desde praticamente a proclamação da República em 1889. Teve a Era Vargas, depois teve a ditadura militar, e dessa ditadura militar houve 3 fechamentos do Congresso. Inclusive uma de 1977, onde eu já era repórter político credenciado ali na Câmara dos Deputados, no Senado e também no Palácio do Planalto. Esse mesmo site fala que o último a decretar o fechamento do Legislativo foi o general Ernesto Geisel, em 1977, por meio do pacote de abril, depois que o Congresso rejeitou uma emenda constitucional. Claro, uma emenda constitucional proposta pelo Executivo. Geisel alegou que o MDB havia estabelecido uma ditadura da minoria. Aqui, um pouco antes, em 1968, o Marechal Costa e Silva baixou o AI-5, fechando o Congresso para combater a subversão e as ideologias contrárias às tradições de nosso povo. Agora, o que aconteceu? Pura e simplesmente o governo chegou, passou a chave ali no cadeado e fechou o Congresso e praticamente não aconteceu nada, a não ser os júris esperneantes, né, dos parlamentares e principalmente aqueles que defendiam a democracia. Mas a partir dali nada, não houve depredação. O máximo que houve, como me contava muito tempo depois o deputado Doutel de Andrade, que ficou lá em 1968 resistindo, foi o cheiro de xixi que havia no Congresso, né, quando os militares, depois de fazer muita pressão sobre os parlamentares que resistiam ali ao fechamento do Congresso em 1968, decidiram primeiro cortar a luz, depois cortar a água. Então, ficou toda uma população ali no Congresso, não é?
sem água, sem luz. E o resultado foi justamente esse cheiro forte de xixi. Mas só isso. Agora, isso comparado, né, o que aconteceu no domingo, dia 8 de janeiro, é algo que não tem termos de comparação, ou como diz aqui esse material do Estadão. Imagens comprovam que a invasão em Brasília foi premeditada. Estadão identificou 88 extremistas. Nós vamos colapsar o sistema, nós vamos sitiar Brasília, disse um extremista. E aí tudo, né? Aparentemente aquilo estava tudo destroçado. Mas não é, a política não funciona dessa maneira. O fato é que ali no mesmo dia o presidente Lula foi à televisão, anunciou a intervenção militar no Distrito Federal e disse: eu vou lá para o Palácio começar a despachar. Ele mal sabia que aquilo lá estava completamente ou quase completamente destruído. Aparentemente. Nesse exato momento, muitos também subindo a rampa do Palácio do Planalto, uma equipe da tropa de choque, são 5 policiais militares em cima de cavalos, subiu a rampa do Palácio do Planalto, mas foi expulsa pelos apoiadores de Jair Bolsonaro que estão na Praça dos Três Poderes. E aí, do que resultou tudo isso? 1.500 pessoas presas. O esquema golpista no Brasil inteiro completamente desmontado pela ação eficiente do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Mas nessa material aqui do Estadão, explica que fotografias, vídeos e trocas de mensagens em grupos restritos comprovam que a invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal por extremistas foi um ato premeditado e organizado em seus detalhes e não uma ação espontânea. Nos últimos 2 dias, o Estadão analisou cerca de 26 horas de transmissões ao vivo, listas de passageiros de ônibus, postagens em redes sociais e centenas de imagens. O material deixa claro que os manifestantes foram a Brasília dispostos efetivamente a invadir as sedes dos 3 poderes da República. Tá aí, invadiram, né? Destroçaram, ou aparentemente destroçaram. E agora? O que ganhou, né? O que ganharam esses manifestantes, esta turba ensandecida? Uma matéria da Folha de São Paulo analisa, não é, como funciona essa mentalidade de turba, conceito que ajudaria a explicar a ação de grupos violentos. Especialistas dizem que comportamentos mudam quando a pessoa está em grupo, assim como acontece em brigas de torcidas organizadas nos estádios, né, nos jogos de futebol. Os atos golpistas, como fala aqui essa matéria da Giovanna Balog, os atos golpistas de violência vistos neste domingo contra os prédios e o patrimônio público ocorridos em Brasília foram um comportamento de massa provocados por uma doença social, não necessariamente psíquica. Os psiquiatras ouvidos pela Folha explicam que pessoas mudam de comportamento quando estão, por exemplo, em um grupo violento e agressivo, como vimos em brigas de torcida de futebol. O psiquiatra Alexandre Valverde diz que uma pessoa que não necessariamente teria coragem de quebrar uma vidraça acaba fazendo ao ver outras com a mesma atitude. Aqui o que significa essa matéria? Significa que aquele pessoal, toda aquela turba violenta, e são chamados, né, de terroristas, não tem cara de terroristas, são massa de manobra que se prestaram àquilo. E agora, estão todos presos, demitidos dos seus empregos e, o que é pior, enfrentando, não é,
a possibilidade de morfarem na prisão, porque sim, segundo essa lei antiterror, um manifestante que é pego ali em flagrante, ou, no caso, posterior ao flagrante, ele pode ser condenado a apenas de 4, 20, 30 anos de prisão, além de serem demitidos de seus órgãos de origem, sejam públicos, sejam privados, porque a lei também antiterror admite a demissão sem justa causa do funcionário de empresa que for flagrado fazendo ato terrorista.